Seja bem-vindo, eu sou Anderson Pinheiro. Nosso assunto de hoje é as 6 intempéries na vida do homem. Nós vamos discorrer sobre aquele texto de Abacuque 3,17, onde ele fala que ainda que a figueira não floresça, e ele vai citando uma série de eventos que, se não acontecerem, ainda assim nós permaneceremos firmes na presença de Deus, louvando e glorificando o teu santo nome. Uma palavra muito conhecida, mas numa abordagem muito interessante agora. Vamos para o slide, então, para a gente começar a nossa exposição. Começando, então, pelo texto base, Abacuque 3, versos 17 a 19, que diz assim: Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos. Ainda assim, regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e ele fará os meus pés como o das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de corda. Primeira intempérie. Mesmo que a figueira não floresça. E a figueira fala de quê? Enfermidades. Por quê? Qual é o exemplo que nós vamos citar? Figo é remédio, o que representa cura. Então nós temos lá em 2 Reis, no capítulo 20, verso 7, e Isaías disse: tomam a pasta de figo, e eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação, e ele se recuperou. Essa palavra foi dada ao rei Ezequias. E o interessante é que o rei Ezequias foi um bom rei. Quando ele chegou ao trono, ele colocou para funcionar novamente o serviço dos sacerdotes, na casa do Senhor. Ele livrou o povo da idolatria, então colocou todo o reino no eixo a glorificar ao seu verdadeiro Deus. Então, realmente, ele foi um rei conforme o coração do nosso Deus. A primeira coisa que a gente entende, então, em relação a esse texto, falando de enfermidades, não quer dizer que porque você é um servo fiel e você tem servido a Deus de todo o seu coração e você tem feito tudo o que ele deseja, isso não significa que você não pode ser acometido de enfermidades ou que pessoas que você ama, próximas a você, possam passar por isso. E muitas vezes a gente sabe, existem enfermidades muito sérias e de um nível de complexidade muito grande e muitas vezes em situações que não há como a medicina humana, não há como o recurso natural resolver. E aí, como é que eu faço diante de tudo isso? Ser fiel a Deus não significa que não teremos aflições. Qualquer servo de Deus irá passar por provações. O que define um verdadeiro cristão não é a ausência de provações, mas a forma como ele lida com elas. Vamos lá em Ezequias. Isaías, então, amando do Senhor, vai e diz assim para Ezequias: seguinte, essa enfermidade que você tem, você vai morrer. Então coloca sua casa em ordem, porque você realmente vai morrer. E Ezequias, então, diz o texto que ele se volta para a parede e começa a falar com Deus. Mas, Senhor, sou teu servo, tenho feito a tua vontade. E ele vai explicando para Deus, a sua posição. É muito interessante o texto. Vale a pena a gente poder se aprofundar nele. E Isaías estava saindo do palácio e aí Deus fala: volta lá. Volta lá porque eu mudei a situação de Ezequias. Eu vou dar para ele mais 15 anos. Volta lá. Isaías volta e fala: Deus falou então que você vai ter mais 15 anos. E aí é onde vem o texto que nós lemos. Fala para a turma aí pegar uma pasta de figos e passar sobre a enfermidade, que ela vai sarar, como sarou. Mas aí, naquele momento ainda, antes das coisas acontecerem, antes das coisas se desenrolarem, Ezequias vira para Isaías e fala assim: qual vai ser o sinal de que eu vou ficar bom? Aí Isaías fala assim: o seguinte, você quer que o relógio de Acás adiante a sombra em 10 graus ou volte a sombra em 10 graus? É um relógio que funciona através de sombra.
Então depende da posição do sol para ele poder te indicar as horas. Ezequias fala, ó, ele adiantar, ou seja, ele passar uma hora para frente, não é tanta coisa assim, porque já é o processo natural. Eu quero que o relógio de Acas volte à sombra em 10 graus. E aí, Isaías fala assim, será? E assim aconteceu. E a gente vê como é que a oração de um justo, ela realmente pode muito em seus efeitos. Ezequias foi um bom rei, Ezequias estava na presença de Deus, fazendo a vontade dele, e ele foi acometido daquele problema. Ele se colocou diante de Deus, ele se humilhou, e é interessante que aquela ação ali não trouxe um impacto só sobre a vida de Ezequias, mas ela impactou o universo inteiro. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, o que é necessário para a gente poder fazer a sombra do relógio voltar 10 graus? Não foi o sol que se moveu. Então, a gente imagina o seguinte, o que aconteceu então com todos os planetas para que aquilo funcionasse e ninguém sentisse nada na Terra? Eu não sei o que Deus fez, mas é um impacto grandioso. A gente imagina o seguinte, tem que ter uma fonte de energia imensurável para poder fazer isso e ninguém perceber nada. O que isso quer dizer? Você passando a pior situação possível, ela é totalmente impossível, ela diante do homem já era, não tem o que fazer. Qual é a nossa preocupação? Não deve ser nenhuma. Por quê? O que a gente tem que fazer é orar. E a gente pede a Deus para que aquilo possa passar. Não quer dizer, né, que vai passar mesmo. A gente sabe o seguinte, nós temos aí pessoas próximas de nós e muitos servos do Senhor que passaram por situações de enfermidade incurável, como o câncer, e em uns casos Deus curou e a pessoa se remiu completamente e foi uma grande bênção, em outros não. Mas o que a gente precisa entender é que a soberania de Deus é que prevalece. Isso não quer dizer que ele não tem poder. Nós precisamos estar submissos à vontade dele. Ao orar, nós temos que esperar que ele faça o melhor. E nem sempre o melhor é o que queremos. Mas a gente precisa entender que se um Deus foi capaz de voltar o relógio a casa 10 graus, ou seja, a sombra voltou, o universo mudou. Deus teve que fazer algo grandioso por um homem. Deus pode fazer por nós, se ele assim quiser. Então, quando a enfermidade vem, ela se abate sobre nós ou sobre aqueles que amamos, não é motivo de nos desesperarmos. A tristeza vem, não dá para falar para os irmãos assim, não sinta tristeza com isso. Não tem jeito. Triste nós ficamos. Mas a gente precisa entender que a fé ela é importante porque Deus pode todas as coisas. E tenha certeza disso. Deus vai fazer a sua vontade. O que você precisa é ter a cabeça no lugar e glorificar o seu Deus como você sempre fez. Porque indiferente do que ele vai fazer ou não, ele continua sendo o nosso Deus. Tem um louvor que fala isso. Então nós vamos agora para a segunda intempérie. Nem haja fruto nas videiras. O que isso significa? Tristeza. Uva, vinho, alegria. Não se esqueçam que quando a gente falou do figo, né? Figo, então, significa remédio que aponta para a cura. E agora a gente fala da uva, né? Que é o fruto da videira. Representa o vinho, que representa a alegria. E onde a gente vê isso? João 2,3 diz assim, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E é interessante que é um texto muito conhecido porque Jesus fala para Maria da seguinte forma, mãe, não é chegada a minha hora. Que mulher? Na verdade, fala, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas Maria chega para os serviçais e fala, tudo o que ele pedir para vocês fazerem, façam. Então, Jesus fala assim, pega 6 talhas, encham d'água e leva para o mestre-sala. E é interessante que ao chegar no mestre-sala, ele bebe, porque já tinha sido transformada a água em vinho, e ele vai falar com a família, mas eu não entendi vocês, a gente geralmente serve o vinho bom primeiro, e quando o pessoal já tem bebido bastante, né, a gente serve o vinho inferior. Mas vocês fizeram o contrário, vocês serviram o pior vinho primeiro e deixaram o bom por último. E é interessante a gente observar que algumas coisas são muito importantes, né, nessa história para a gente poder entender essa aplicação. Então,
Quando a tristeza se abate sobre nós, falando daquela festa, a primeira coisa importante é Jesus estava na festa. Então, nós, enquanto, seja cristãos ou não, porque essa não é uma palavra necessariamente para cristãos, porque todo homem passa por essas intempéries, e intempérie é algo interessante, que assim, é algo temporário. A gente precisa entender isso. A prova vem, ela dura um momento, mas ela passa. Por isso que não vale a pena desistir daquilo que temos com Deus por causa de uma intempérie, por causa de uma prova. Porque a ideia é que sejamos aprovados. Mas quando recuamos, automaticamente somos reprovados. Então a intempérie é isso, é algo que vem, mas é passageiro. Ela assola, né, ali os campos, as plantações, mas daqui a pouco ela passa. E nós precisamos ter a estrutura para quando ela passar, estarmos firmes na presença do Senhor. Então Jesus estava na festa. O Senhor Jesus precisa estar na sua vida. Ele está. Nós não estamos falando aqui se você está frequentando uma igreja. Frequentar uma igreja é uma coisa. Você ir a culto todo domingo, ou todo sábado, ou toda quarta, enfim, não quer dizer que você tem Jesus na sua vida. Porque a gente tem muita gente aí que está carregando Bíblia debaixo do braço, mas não tem compromisso com o Senhor. Não tem Jesus na sua vida. A gente entende que não houve realmente uma regeneração, e aí não resolve. Então o que a gente precisa ter é Jesus na nossa vida. Você tem Jesus na sua vida? Como é que você tem Jesus na sua vida? Quando a sua vida muda através do Espírito Santo. Então a primeira coisa é ter Jesus na vida. Jesus estava na festa. Maria intercede. Assim como Ezequias fez. O que Ezequias fez? Ele estava numa situação que não tinha como resolver. Deus já tinha falado com ele que ele ia morrer. E ele vai e intercede e Deus muda a situação. Maria fez o quê? Chegou para Jesus, acabou o vinho. E apesar de Jesus ter tido uma resposta assim, talvez não fosse a que ela esperava, ela ainda confiava. Tanto é que ela foi nos serviçais, faz o que ele pedir. E Jesus então transforma a água em vinho. Nós precisamos então estar sempre em oração. Agora, nós não podemos ter a arrogância de achar que porque a gente ora, Deus vai fazer exatamente o que a gente quer. Não é assim. Ele pode fazer igual você quer, se isso estiver alinhado com o seu projeto. Mas a soberania dele é que garante ele fazer aquilo que é melhor para você. E entenda, Deus sempre vai fazer o que é melhor para você e para mim. Então orar é importante, é necessário, sempre precisamos orar. Talvez a resposta que tenhamos não seja aquela que queremos. É muito importante nós entendermos isso. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. E aí, quando isso acontece, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente está na presença do Senhor Jesus, o extraordinário acontece. Porque se a gente for pensar o seguinte, transformar água em vinho parece um negócio, a gente lê a Bíblia, que legal, né? A água virou vinho. Mas a gente consegue entender que é o seguinte, em torno de 17 ou 20%, se não me engano, do vinho não é água, ou seja, aí na faixa dos 80, um pouco mais, 83% do vinho é água. Então, aquele 17% é que faz a diferença. No entanto, para você transformar água em vinho, você precisa criar coisas que a água não tem. E você tem que fazer todo um rearranjo ali, atômico. Você teria que separar átomos, elétrons e prótons e rearranjá-los para poder então fazer com que a água virasse vinho. Não é algo simples, é algo extremamente extraordinário. Assim como foi a questão dos 10 graus retornar no relógio de Acácio. Deus pode? Pode. Deus fez nessa situação? Fez. Deus pode então pegar a sua tristeza. E por que a gente está triste? Por muitas coisas. A gente pode não ser reconhecido no trabalho, a gente pode ter problemas com a família, a gente pode ter problemas com os vizinhos, né? Agora há pouco vocês devem estar ouvindo uma certa batida aí, mas o que a gente vai fazer? Faz parte, não tem o que fazer, né? A gente pode estar entristecido porque não alcançamos algo que gostaríamos, coisas na vida acontecem na vida da gente que nos entristecem. Agora, a grande questão é, qual é a sua posição diante disso? Jesus está na sua vida? Tá. Você está orando? Tá. Espera, porque o extraordinário pode acontecer. A água é comum. O vinho, o bom vinho, não. E transformar a água nesse bom vinho é extremamente extraordinário. Muito mais do que normalmente nós pensamos. Então entenda, Deus pode, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Ele quer transformar a sua tristeza em alegria, mas a primeira coisa é entender.
Coloque aquilo que te faz sofrer na mão dele. Ore e continue firme, louvando, buscando, participando. A melhor hora da gente estar junto da igreja é quando a gente está triste. E às vezes acontece o contrário. Né? Quando a gente passa um momento de tristeza, às vezes a gente tenta culpar Deus, ou não sei, faz beicinho, né? E nos afastamos da igreja. A gente precisa congregar, a gente precisa estar junto dos irmãos, a gente precisa estar num ambiente de comunhão para que a tristeza não vença as nossas vidas. Porque ela é um intempérie, ela vem e ela vai embora. Se durante o processo que nós estamos vivendo ela, a gente deixa de lado Jesus, a perda é muito grande. Vamos então agora para a terceira intempérie. Nem haja fruto nas videiras. Aí nós vamos falar o seguinte: oliva, né, azeitona, videira, azeite, dinheiro. Como assim? Qual é o exemplo? 2 Reis 4:2. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Essa, então, é a mulher dos filhos dos profetas. E ela chega para Eliseu e fala assim: é o seguinte, meu marido morreu, meu marido era teu servo, quer dizer, ele servia a Deus. E agora, o credor, nós tínhamos dívidas, vem buscar os meus 2 filhos como pagamento. E aí é onde Eliseu fala: mas o que eu posso fazer por você? Aí ele continua: me fala o que tem na tua casa. E ela fala que tinha azeite. Ela fala: não tem nada, só tem azeite. 3 coisas importantes. Não é que ela não tinha nada, ela tinha pouco. Por que a gente fala de dificuldade financeira? Justamente pela situação que ela se encontra. Ela perdeu o marido, a dívida ficou, ela não tinha como pagar. E naquela época, o azeite, ele era de muito valor, porque ele era usado para muita coisa, né? Para iluminar, ele era usado como alimento, enfim. Então, azeite significava dinheiro. Se você tivesse azeite, você conseguiria vender, porque era um item de muita necessidade para o povo. Então, ela tinha um pouco de azeite. E aí, ele fala o seguinte: faz o seguinte, vai lá nos seus vizinhos e pede vaso, mas pede muito vaso. Não poucos, é o que a palavra fala, pede muita vasilha. E ela faz isso. Vai nos vizinhos, tal, pega muitas vasilhas, traz todas aquelas vasilhas. Ele fala assim: ó, agora começa a encher as vasilhas. E ela deve ter pensado assim: ok, né? Eu vou tirar um pouco de uma vasilha e vou pôr na outra, não vai resolver. Ela começou. E ela colocava, o azeite não parava de sair, não parava de sair, não parava de sair, encheu uma, encheu 2 e foi embora. Todas aquelas que ela pegou, ele encheu. Quando ela acabou, a última, o azeite cessou. O que a gente compreende aqui? Qualquer um de nós pode passar por dificuldade financeira. Você tem o seu emprego, você está trabalhando, aí de repente o carro quebrou, de repente um eletrodoméstico quebrou, alguma coisa fez com que descontrolasse a situação. Todos nós passamos por isso. Tá? Por mais que tenhamos uma reserva, tenhamos as coisas, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode vir uma enfermidade muito séria, a gente não consiga colocar aquilo num plano de saúde, ou até não tenha, e o gasto é grande, enfim. Todos nós podemos passar por isso, e muitos de nós já passamos por isso. Então a primeira coisa é o seguinte: algo tem que partir de nós. Ah, eu não tenho nada. Não, alguma coisa você tem. O que você pode fazer? A sua parte. Ah, eu tô com dificuldade porque, olha, eu não estou conseguindo, apareceu algo que eu não esperava. Tá. O que você pode fazer? Você tem, por exemplo, você tem custos fixos. Você tem o seu aluguel, você tem lá
internet, você tem lá o streaming, né, na TV, você tem um monte de coisa. Você consegue mudar para uma casa mais barata, você consegue, ao invés de ter 2, 3 streamers, ter um só. Você consegue, ao invés de ir de carro ou para o trabalho, você consegue ir de bicicleta, você consegue ir caminhando, enfim. Aquelas saídas toda noite, você pode cortar. Você pode diminuir os gastos, de repente, com algo que é, por exemplo, com beleza, enfim. Dá para fazer? Você tem que fazer. Você precisa fazer a sua parte. Porque a gente não pode ficar esperando assim. Você não fez nada e Deus vai simplesmente miraculosamente ajudar. Ele pode fazer. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, ó, o que você tem em casa? O que você pode fazer para sair dessa situação? E depois, pedir vasos, muito vasos. Quando a gente faz a nossa parte, ainda assim não foi suficiente, a gente precisa de ajuda. Sim, a gente precisa de ajuda. E a gente tem que se deixar ser ajudado. Às vezes a gente tem vergonha de pedir, a pessoa oferece. Aceite. Aceite. Por quê? Hoje você está sendo ajudado. Amanhã você vai ajudar alguém. É assim que acontece. A gente vê lá na igreja primitiva, as pessoas vendiam aquilo que eles tinham tudo em comum, estava todo mundo ali, e todo mundo que tinha necessidade era ajudado. Né? A gente precisa ter isso, alcançar isso nas nossas vidas, especialmente sendo cristãos. Isso não se aplica só a cristão, isso aplica a qualquer pessoa, qualquer um. Tá? Algo muito interessante é o operar de Deus é do tamanho da nossa fé. Como assim? A gente vê que vai lá e pede muitos vasos, não poucos. Ele não falou quantos. Ele não falou pede 10 vasos, pede 20, pede 30, pede 50. O que eu compreendo, o que eu entendo dessa passagem é se ela tivesse conseguido 1000 vasos, ela teria enchido os 1000. Se ela tivesse conseguido 2000, teria enchido os 2000. Ou seja, quando a sua fé acaba ali para a operação de Deus. Mas se você foi intrépido o suficiente para crer com toda a intensidade, o que Deus vai fazer na sua vida é grandioso. Mas depende de você fazer a sua parte, depende de você sim pedir ajuda ou aceitar ajuda e acreditar que aquilo é possível. Coisas grandiosas podem acontecer na sua vida. Tudo depende de Deus. Mas você precisa crer. Se você não crer, você não vai ver o milagre acontecer. Vamos passar então para a quarta intempérie. Os campos não produzem alimento. Falta do sustento. Campo fala de trigo, trigo fala de pão, alimento. João 6,7 diz assim: Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Povo reunido, todo mundo lá, foi ver então Jesus falar, Jesus pregar. E aí, gente demais, já estava tarde, muito longe. Como é que alimenta esse povo? Não tinha jeito. Filipe já fala: olha, a gente vai precisar de muito dinheiro aqui, e com muito dinheiro, e a gente está muito longe, até chegar aqui e trazer, cada um vai comer muito pouco. E aí, um jovem com 5 pães e 2 peixes. Não era suficiente nem, assim, era suficiente para ele. Ok. Mas tem 3 coisas aqui que são interessantes que a gente pode aplicar na nossa vida. Ele tinha condições para si próprio. Só que assim, ele podia contribuir. Por mais que ele soubesse assim, o que isso vai ser para esse monte de gente? Mas ele fez o seguinte, com um ato de fé, ele fez o seguinte: olha, eu posso ajudar. Né? E ele oferece: ó, tá aqui, ó, o que eu tenho é isso. Então são 2 coisas. Ele tinha algo para ele. Ele não ia passar fome. Mas ele fala assim: quer saber? Que é a segunda ação, né? Eu vou me dispor, então. Eu tenho, eu posso contribuir com um pouco.
E o que que é? Qual é a diferença aqui da falta do sustento para a dificuldade financeira? A falta do sustento é quando as latas começam a esvaziar, por uma série de fatores. Perde-se um emprego, né? Vem uma enfermidade, fica no INSS, enfim. As possibilidades para isso acontecer são grandes. E não é fácil, especialmente para quem é o mantenedor da casa, seja pai ou mãe, é muito difícil ver as pessoas que dependem de você serem privadas, especialmente de alimentação. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa ajudar. É por isso que a Bíblia ela é muito enfática em se ajudar as viúvas, né? Justamente por causa disso. Por quê? Elas não podem passar necessidade. Então a igreja ajuda, né? Até por isso foi a questão do levantamento dos diáconos na igreja primitiva, né? Então vamos lá. As latas começam a esvaziar. E às vezes você sabe que um irmão ele está passando por uma necessidade. A gente tem que parar com aquela coisa, não, eu vou orar. Não, para. Orar é importante, você precisa orar. Ninguém está falando isso, precisa orar. Vai lá, pega alguma coisa que seja uma cesta básica, pega alguma coisa que você tem em casa, leva lá e ajuda. Você tem. Ah, mas eu não tenho tanto assim, não tem problema, você consegue? O pouco que você ajudar vai fazer diferença. Então a primeira coisa assim, você consegue ajudar? Consigo. Se dispõe a ajudar. Porque passar por esse tipo de situação não é fácil. É muito difícil para a pessoa. Então nós temos que ter a tranquilidade, a sabedoria e a alegria em ir lá e ajudar. Foi o que aquele rapaz fez. E é interessante assim, não ia dar pra nada. O que você vai fazer com 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Nada. Mas Jesus estava ali. Essa que é a diferença. De novo, Jesus estava ali. Jesus estava ali. E Jesus faz a diferença. Então, pouco que você faz, por mais que você ache que não vai gerar tanto benefício, entenda o seguinte: através da bênção de Deus, através da presença de Jesus na vida daquela pessoa para quem você vai ajudar, faz muita diferença. E a gente ouve relatos de irmãos que estavam passando um momento difícil e chegou alguém, olha, aqui ó, Deus mandou te entregar. Eu já vivi essa situação. Desempregado, tal, e as latas, né, começam a se esvaziar, porque você tem um dinheiro de acerto, tal, mas... E chega um irmão e fala, tá aqui, ó. Não, seguinte, isso aí é você e Deus. Se você não quer, você reclama com ele. Isso é algo fantástico. E é algo que a gente precisa entender, e é algo que a gente precisa viver. Tá? Ajudar as pessoas que precisam. E vou falar de novo. As pessoas têm que ter a tranquilidade e a humildade de aceitar ser ajudadas. Mas, especialmente isso aqui, essa intempérie fala muito para aquele que vê alguém passando e ele não pode ficar inerte, ele precisa tomar uma ação. Agora, entenda, se o sustento faltar na tua casa, pode ter certeza que existem pessoas que vão te ajudar. Porque isso é ser cristão. E não só cristão, isso é ser humano. Por isso que a gente tem falado que isso não é um texto só para cristãos, mas é um texto para as pessoas, para quem é humano. Entenda que Deus vai colocar na sua vida pessoas para te ajudar. Então não se desespere, fique firme, mantenha o seu louvor, mantenha a cabeça de pé, porque Deus vai te ajudar. E para você que tem condição de ajudar, ajude. Isso é ser cristão, isso é o amor que Jesus ensinou. Quinta intempérie. Ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco. Rebanho, ovelha. A ovelha fala de quem? Do cristão, aquele que aceitou Jesus. Aqui acho que é a única intempérie que ela é mais voltada para nós que servimos a Deus. O que é apostasia? É abandonar a fé. Lucas 15,4 diz assim: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás
da perdida até encontrá-la? É importante frisar que isso aqui é uma conversa de pastores, tá? Isso aqui não é conversa de ovelha. A apostasia, ela tem duas vertentes na vida do cristão. O cristão pode ser acometido dela por uma série de fatores, e inclusive de coisas que citamos aqui. Ele pode querer abandonar a fé, e é um grande engano por situações que ele está passando. É o contrário. Você está passando uma situação difícil, você tem que ter mais fé, você tem que estar mais junto, você não pode abandonar o Senhor. E a gente tem visto nos dias de hoje muitas pessoas abandonando a igreja, deixando de servir a Deus por coisas que todo homem passa. Não dá para separar, seja cristão ou não, as adversidades estão presentes na nossa vida e elas que fazem a gente crescer, elas que fazem a gente desenvolver, a gente superar. Então é muito importante a gente entender que quando alguém abandona a fé, primeira coisa, duas vertentes. Alguém próximo de nós abandona a fé. Isso às vezes nos desmotiva. Isso faz com que fiquemos entristecidos. E muitas vezes nós somos o pivô da apostasia. E isso faz com que esfriemos. O que a gente precisa entender é o seguinte: em relação aos outros, quando alguém muito próximo, muito amado, às vezes alguém de certa influência na igreja abandona o Senhor, nós ficamos entristecidos e às vezes a nossa vontade é ir lá e trazer de volta e fazer e acontecer. Agora a gente precisa entender o seguinte, ó. Nossa parte em relação aos que não estão mais no caminho é orar. É ter sabedoria ao falar. Muitas vezes o silêncio fala muito mais alto. Devemos amar, devemos acolher, só não podemos achar que sem o pastor Jesus conseguiríamos fazer voltar. Às vezes as pessoas querem forçar o outro a voltar para o Senhor Jesus. Não acontece, não é assim. Precisa ser algo que parte de dentro. Podemos conversar, podemos orar, mas não adianta ser chato. Você só corrobora com a ideia de que a igreja é um lugar ruim. Então, se alguém perto de você abandonou a fé, você se entristeceu com aquilo, não é motivo para você perder o pique. Não, continue firme, continue avançando. Ore por essa pessoa, converse com essa pessoa, com muito tato, com muito carinho, mas não ache que sendo chato, ou brigando, ou fazendo e acontecendo, vai resolver alguma coisa. O que você precisa é que Jesus novamente faça parte da vida daquela pessoa. E às vezes ela vai precisar passar por coisas que você não quer ver, mas vai ser necessário. E se você está sendo acometido da apostasia, você precisa urgentemente de ajuda. E onde você vai encontrar ajuda? Na igreja. Ah, mas não quero levar para o pastor? E o irmão, aquele irmão amado em que você confia, o amigo que você conhece, que você pode contar a verdade, você pode falar do que você está passando. Você precisa recorrer a isso. Porque não é abandonando a fé que as coisas vão se resolver. Muito pelo contrário. Se com o Senhor Jesus na nossa vida a gente passa tanta coisa, sem Ele estamos por nossa conta e aí é muito difícil. Então a gente precisa entender. Uma intempérie que passa pela vida do homem, e essa aqui ela é terrível porque é um esfriamento que vai acontecendo, a gente tem que estar muito ligado nisso, porque não é da noite para o dia que alguém simplesmente sai da igreja. Vai acontecendo um esfriamento, uma falta de vontade. Então, se isso está acontecendo na sua vida, busque ajuda urgente. Antes que isso se torne algo tão grande que não tenha mais volta, porque infelizmente isso acontece. Então, em relação à apostasia, é uma doença que atinge o cristão ou aquele que está próximo de nós. E quando a gente começa a ver os sinais, seja em nós ou seja em outro, a gente precisa ajudar, a gente precisa chegar junto, tá? Vamos agora então para a sexta e última intempérie. Não haja gado nos estábulos. Desânimo. Interessante que a gente falou disso agora há pouco, né? O gado. O gado é força. O que é força? Ânimo. De onde a gente vai tirar o exemplo? Texto conhecidíssimo. 1 Reis 19:7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande.
Vale ressaltar, quando a gente estava falando lá sobre 100 ovelhas, né, os pastores conversando, o pastor nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele vai te procurar. Saiba disso. Ele não tem prazer nenhum que você saia do aprisco. Então ele se preocupa contigo, tá? E ele vai fazer o que ele puder para que você volte. Quem nos afasta de Deus, obviamente não é Deus, somos nós. Se o pastor está te procurando e você está se escondendo no pastor, ele não vai te achar. Ele não vai te agarrar pelos cabelos e trazer. Não vai. Se você se esconder do pastor, ele não te acha. Mas se você tiver a tranquilidade de aceitar que ele te busque de volta, as coisas acontecem. E lembre-se, quem deixou as 99 e foi buscar a perdida foi um pastor. Nós, servos de Deus, podemos tentar ajudar a trazer alguém, mas nós não somos pastores. Nós não podemos trazer as pessoas pelo cabelo para dentro da igreja, nós não podemos forçar, seja seu filho, seja seu marido, seja quem for. Ele precisa vir com o coração voltado para aquilo que é a vontade de Deus, senão não resolve. E falando agora então da sexta e última intempérie, é quando o desânimo toma conta. Muita coisa pode fazer desanimar. Coisas que a gente vê na igreja, coisas que nós não somos satisfeitos, pessoas que nos tratam mal, atitudes que nós temos com as pessoas, e a gente vê então uma mudança de como as pessoas nos tratam, e isso nos entristece. Desânimo, tá? E é algo que não é só de crente, não. Isso está na vida de qualquer um. Às vezes estamos desanimados no trabalho, estamos desanimados com a família, estamos desanimados com os vizinhos, estamos desanimados na vida profissional, na vida acadêmica, na igreja. Esse texto fala de Eliseu. Eliseu? Não. Esse texto fala de Elias. E Elias, ele tinha acabado de ser o pivô de algo fantástico. Tá? Essa época aqui é em que o rei de Israel era Acabe, casado com Jezabel, que era uma mulher terrível, uma mulher totalmente idólatra, um negócio muito complicado. Acabe, um rei ruim, né? Levou o povo a servir os mesmos deuses que Jezabel, enfim. A situação de Israel, a nível de reinado, era muito ruim. E Elias, então, dado o momento, falou assim: vamos ver o seguinte, vamos resolver esse negócio. Tinha lá 450 profetas de Baal. Vamos ver quem é Deus de verdade? Então, ele propõe um desafio. Fala, vamos colocar então o sacrifício, né? E vamos encher de água. Vamos fazer vala, vamos encher de água em volta e vamos fazer o seguinte: cada um vai buscar. Primeiro vocês vão buscar o Deus de vocês e ver se ele responde, né? Os profetas de Baal ficaram e se batiam, se cortavam, e Elias zoando eles ainda, falando, talvez ele seja surdo, fala um pouco mais alto, né? É aquela história que a gente conhece bem. Então, quando Elias se põe diante do povo e pede para Deus falar, fogo cai do céu, lambe todo o holocausto e toda a água, e algo extraordinário acontece. Então todo mundo entende, olha, esse é o Deus de verdade. E aí, Elias fala assim, vai lá agora, assim, não deixa um, mata todos os profetas de Baal. E assim aconteceu. Mas aí Jezabel não ficou feliz. Falou assim, olha, a cabeça de Elias vai estar aqui, fora do corpo, na minha presença, logo, logo. E Elias, um homem de Deus, um profeta que tinha visto Deus responder com fogo, corre, vai para o deserto, para debaixo de um zimbro, deseja morrer, fala para Deus assim que não é melhor do que os pais dele e que por isso ele prefere a morte. A gente vê o seguinte, um homem extraordinário que através de Deus fez coisas extraordinárias, mas ainda era homem. Se Elias desanimou, eu ou você também desanimamos e não somos piores por isso não. Agora, qual que é o recado? Elias, todo errado, tá?
com a mente e a visão deturpada, né, embaçada, porque ele não estava vendo que o Deus que ele servia podia livrá-lo, ele não conseguiu entender, ele só temeu, ele sentiu na carne. Com tudo aquilo, o anjo chega e fala, olha, come e bebe. Ele acorda, come e bebe. O texto que nós lemos aqui é a segunda vez, o anjo, ó, come e bebe. Cumprido é o caminho. Então a gente vê o seguinte, mesmo no momento de fraqueza de Elias, o Senhor Deus estava com ele. Então o Senhor Deus será contigo, será comigo, tá? Por mais que nós, a fé falte, acho que essa é a expressão correta. E ela falta, porque, ó, carne e osso, não tem jeito. A gente só vai ser perfeito quando estivermos na glória. Se a fé faltar, ok, por um instante, deixa o Senhor te abraçar, deixa o anjo cuidar de você e segue o caminho. Não para. Né? Elias ainda fez muitas outras coisas extraordinárias. Se ele tivesse parado e decidido, né, ó, não dá mais, ele não viveria coisas grandiosas e até o povo seria prejudicado. Porque será que em tempo hábil Deus conseguiria levantar outro? Será que Eliseu teria tido a oportunidade de ser um profeta, alguém que foi tão usado se Elias não tivesse prosseguido na caminhada? Sabemos. O importante dizer é o seguinte, a gente desanima sim. 3 coisas importantes. Você precisa acordar. Eliseu estava dormindo. Então o anjo acorda e come, né? Que é a segunda coisa importante, alimentar. Você precisa estar atento ao que está acontecendo à sua volta, às armadilhas que acontecem da vida, do adversário, aquilo que vem sobre você, e precisa entender que em tudo há um aprendizado. Tudo, até nas nossas burrices, porque a gente muitas vezes toma decisões que não são a vontade de Deus, e até com elas nós aprendemos. Deus é tão misericordioso que ainda ajuda a gente. Agora, a gente precisa se alimentar. Essa é aquela situação também que parece que assim, acontece alguma coisa, você quer sair da igreja, para. Você precisa continuar firme na igreja. Você precisa continuar firme congregando com os irmãos. E se preciso, pede ajuda. Tá? E tem que voltar a caminhar. Isso aqui é outra daquelas coisas que é um processo. Você vai desanimando aos poucos. Não é um belo dia, não vou na igreja. Se você sente que os sinais de desânimo estão vindo sobre você, busque ajuda. Ore, mas não fique só nisso, busque ajuda. Tá? E o Senhor, às vezes, esse anjo que o Senhor mandou, pode sim ser um anjo que vem do céu, amando o céu, pode. Mas pode ser um irmão, que é, né, alguém chegado, pode ser o pastor, pode ser um presbítero, enfim, né? Falando de quem não é crente, pode ser um amigo seu com quem você pode contar. Se abra, fale a verdade. Tá? Uma coisa é fato, seja crente ou não, Deus está pronto a nos ajudar. Porque quantos de nós ainda não éramos crentes e Deus nos livrou muitas vezes porque Ele tinha um propósito na nossa vida. Então a gente precisa entender que Deus está aí pronto a ajudar. Nós precisamos querer e precisamos deixar ser ajudados. Já estamos finalizando? Isso aqui é interessantíssimo. Adoração incondicional. Como assim? Regozijarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. No verso 18, com tudo isso que aconteceu, o que Abacuque fala? Não interessa o que aconteça, eu vou continuar louvando a Deus. A gente ouve muito falar do amor incondicional. Agora, nós precisamos viver uma adoração incondicional. O que é isso? De mim para Deus. Não importa o que eu passe. Não importa. Eu continuo louvando a Deus. A numeração ali está errada, tá? Não é 4, 5, 6, não. É 1, 2 e 3. Ah, não, tá certo assim, é porque fala é o versículo do Salmo 84. Vamos dar uma lida? Salmo 84, verso 4. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa.
eles ainda estarão te louvando. Olha que interessante. Aqueles, então, que habitam na tua casa são abençoados. Claro, enquanto a gente está na presença do Senhor, enquanto a gente está congregando, a bênção não falta sobre as nossas vidas. Ainda estarão louvando, ou seja, o louvor é contínuo, ele não para. Né? Não interessa o que estejamos passando. O que nós podemos dar para Deus? O nosso louvor incondicional. Estejamos bem, sejamos ruins, seja qual for a situação, louvamos e glorificamos a Deus. Abençoado é o homem cuja força está em ti. Sua força está em Deus? Novamente, promessa de bênção. Em cujo coração estão os seus caminhos. Você está servindo a Deus genuinamente, não é só carregador de Bíblia, não. Você tem o amor de Cristo no seu coração, você faz a sua vontade, você teve uma transformação genuína de vida? E aqui o verso 6 diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, Baca significa pranto, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Ou seja, tá no vale de Baca, tá pranteando, tá chorando, qual que é, o que você vai fazer? Qual que é a sua reação? Glorificar. Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil. Mas o louvor, a gente já viu na palavra em outras situações, libertou. Né? Libertou Saul quando o espírito mau, né, vagava a vida dele. Paulo e Silas na cadeia, glorificaram, as cadeias se abriram, enfim. O louvor pôs abaixo as muralhas de Jericó. O louvor não é só a oração que pode muito em seus efeitos, o louvor também pode muito em seus efeitos. Glorifica, glorifica, glorifica. Adoração incondicional. Isso é muito importante na vida do crente. E o amor incondicional, que é o que vem de Deus para nós. Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os das costas e me fará andar sobre os meus lugares altos. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão de seu filho no útero? Sim, elas podem esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. Palavra do Senhor para Israel. Deus nunca vai esquecer de nós. Nunca, nunca, nunca. E a gente pode fazer burrada, e a gente pode fazer aquilo que não agrada. Mas se no nosso coração nós nos arrependemos, ele sempre nos recebe com um grande amor. 3 coisas importantes. O Senhor é minha força. Não é o seu dinheiro, não é a sua fama, não é o seu ciclo de amizade. Não é isso que vai fazer de você uma pessoa feliz. Porque muitas pessoas têm tudo isso e estão infelizes. O que vai fazer de você feliz, a sua força, é o Senhor Jesus. É o Senhor Deus. É o Espírito Santo na sua vida. E por que rápido como a corça? Porque você consegue escapar, né, do predador que anda rondando por aí, quer tomar a sua alma. Lugares altos. Quando você está no lugar alto, você consegue enxergar ao longe. Você não fica preso a ver só o que está acontecendo aqui. Você tem uma ideia do que está acontecendo em toda a volta. Então, para a gente finalizar, o texto de Abacuque, o contexto histórico dele, Abacuque aqui, ele devia estar falando tudo isso lá pelo ano 700 a.C. E ele estava muito entristecido com tudo que estava acontecendo com o povo. Pouco tempo depois, em 586 a.C., Judá vai ser destruída pelo exército babilônico, o exército babilônico. Então, a situação de Israel não era boa. E qual que era o objetivo, então, de Abacuque? Não importa o que você passar, Deus pode te livrar. Mas tem algumas receitas que você precisa seguir. Então, o povo precisa estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos confiar em Deus. E muitas vezes Israel não fazia. Pense nisso, reflita sobre isso, tá? Intempérie é algo que vem e vai. Não faz sentido você abandonar o Senhor ou desistir por causa disso, né? Assim como Elias passou por um momento difícil, Deus ajudou, seguiu o caminho. Faça a mesma coisa. Eu espero que seja útil para a sua vida, eu espero que
que seja de valia para a sua vida, e nós nos encontramos então na nossa próxima aula. Até lá!